Olá, estamos aqui para trabalhar hoje, né, a unidade 2, né, que é funções e limites, né. Então, para a gente começar na nossa aula, vamos projetar aqui, para mim começar a falar de limites, há a necessidade de eu conceituar para você o que seja uma função, né. Então, o objetivo, né, dessa unidade é rever alguns conceitos de função e as notações mais utilizadas, né? No final, o que vem a ser uma função, né? Lembre-se que uma função, né? Lembrando para você que uma função do conjunto A ao conjunto B é uma relação, né? Em que todos os elementos do conjunto A associam, né, unicamente a um único elemento do conjunto B. Tá? Então nós temos aqui um conjunto A, né? E esse conjunto A aqui, né, pessoal? Nós temos esse conjunto A, né? E nós temos esse conjunto B. Então nós temos elementos daqui, um único elemento daqui associando a única imagem aqui nesse conjunto B. Então, para cada elemento, para cada único elemento, eu associo uma imagem aqui. Tá? Então, ó, eu tenho um elemento A, então significa que eu tenho uma imagem de A, né? Que eu chamo de B, né? Então, que é o meu F de A, que é o meu F de A, né? Então, cada elemento do meu conjunto tem uma imagem aqui que nós chamamos o F de A, né? O F da minha função, né? Em outras denotações vê o F de X, né? Um elemento aqui nós chamamos de X, né? E aqui nós temos, né, um elemento Y, né? Que nós chamamos que é o F de X, tá? Essa notação aqui que vocês vão muito ver, né? Y é a mesma coisa do F de X. Então nós temos o elemento X aqui do conjunto do domínio, associando a um elemento do conjunto B aqui, que nós chamamos de elemento quando domínio nós temos uma única imagem. Tá? Então essa é a notação que nós temos, né? O F de A é o elemento do conjunto B que associa o elemento A. Né? Então lê-se, né, em uma linguagem matemática, onde você fala imagem de A pela função, né, F. Né? Aí essa função a gente vamos estudar aí, para o limite, existe várias, desde a função constante, dentro da função afim, né, função de primeiro grau, nós temos o caso particular da função constante, função linear, né, e a propriamente função afim, função quadrática, função de segundo grau, entendeu? A própria função trigonométrica, exponencial, logaritmo, então existe uma infinidade de funções que a gente vai trabalhar com esse conceito. Tá? Então, eu tenho uma função A que relaciona um elemento B, função de A em B. Tá? Então, o conjunto A é chamado o conjunto da partida, né, chamado domínio da função, né? E a gente representa ele por essa notação, né? A gente representa por VF, domínio da função, muito importante para isso assim. E o conjunto DB, que é chamado de conjunto da chegada, né? Da função, nós representamos ele, né? Pelo contradomínio da função, né? E esse conjunto contradomínio da função, aí dentro dele já está estabelecida as nossas imagens, tá? Então, exemplos de funções, essa aqui 2x, tá? É uma função dos reais aos reais, né? Sem restrição. Então, para cada elemento do meu domínio, né? Do meu conjunto, do meu domínio aqui, que está nos reais, eu tenho uma única imagem lá, né? Então, ó, que é chamado meu f de x é igual a 2 vezes o x. Então, por exemplo, se eu considerar que o meu x vale 2, então significa que a minha imagem de 2 vai ser 4. O f de 2 é igual a 4. E se eu tiver um f de menos 4, significa que a minha imagem do f de menos 4 vai ser menos 8, porque é 2 vezes o valor do meu domínio. Então a função é definida por essa sentença, né, por essa lei. E assim que a gente vai indo. Né? Então você pode dizer então, né, que a minha imagem de 2 é 4 e a minha imagem de menos 4 é 8. É isso mesmo. Né? Eu posso, de maneira bem tranquila, afirmar para você, né, que pela função f de x igual a 2x, a imagem de 2 é 4 e a imagem de menos 4 é 8. Então, pela essa expressão, né, pela essa sentença matemática f de x igual a 2x, define como devemos calcular a nossa imagem. Nesse exemplo, a imagem é o dobro do domínio. Né? E aí a gente podemos ter outros exemplos. Né? Por exemplo, nossa aqui que é uma função constante, a função dos reais aos reais, onde o meu f de x é igual a 3. Olha, esse caso aqui é um caso bem interessante, principalmente quando a gente for trabalhar com limite de uma função constante, a gente vai conseguir já definir quem sempre vai ser o mesmo valor.
para cada elemento de x, eu tenho essa imagem aqui, que é o 3. Então, qualquer elemento que eu escolher aqui, a imagem vai ser o 3. Então, o f de 2 é igual a 3. O f de menos 2 terços também é igual a 3. Diz que essa função é uma função constante. Então, qualquer elemento que eu pegar no meu conjunto aqui, né, que seja dos reais, vai sempre remeter a esse imagem aqui, que é o 3. Aí nós dizemos que é uma função constante. Tá? Observe, podemos aqui no aparecer, observe que o número 1 pertence ao conjunto de chegada, mas ele não é a imagem de nenhum elemento do conjunto X. Né? Ele está lá no contradomínio, né? Mas ele não pertence. A única imagem que nós temos ali é 3. Então, o subconjunto do conjunto da chegada é formado por todos os elementos que são imagens de X, né? Que é o conjunto da partida, né? Que vai ter elementos lá no conjunto da chegada que nós chamamos de imagem. Tá? A imagem de f, então, é dada por, no caso dessa função, somente o elemento 3. Né? Então, observe que aqui nós temos o elemento 3 e o elemento 1, mas a única imagem é o que recebe seta, né? Recebe ligação, relação com o domínio da minha função. Então, a gente vê essa ideia intuitiva de funções. Eu não vou entrar aqui quando está estudando sobre funções reais, né? Então, falando de cada uma das funções, né? Mas eu vou estar mostrando para vocês no decorrer da noção intuitiva, dos conceitos de limites, falando para vocês de cada uma das funções, né? Qual é o comportamento de cada função, principalmente quando se trata de calcular o limite dessa função. Então, a noção intuitiva de limite, né? A gente vamos tentar conceituar para vocês tentarem entender através de uma função, que é expressa através de uma função, a noção de limite. Considere-se uma pessoa, né? Como está a imagem aqui, ilustrando aqui, considere-se que uma pessoa observa o ângulo de elevação de um topo de uma árvore da qual se aproxima numa mesma direção. Então, essa pessoa está caminhando. Quanto mais ele vai andando aqui em direção a chegar aqui perto da árvore, o ângulo aqui vai aumentando. Tá? Suponhamos que ele começa aqui com um ângulo, sei lá, de 10 graus, aí 20, 30, 40, 45, 60, até ele chegar aqui. Quando ele chegar nessa distância daqui, ele vai estar com um ângulo que nós chamamos de ângulo 90 graus. Quanto mais ele se aproxima, da árvore, esse ângulo se aproxima do ângulo de 90 graus. Tá? Esse ângulo θ, né, vou chamar aqui, ele vai se aproximar do ângulo de 90 graus. Quanto mais ele vai se andando, então, quando a distância, né, essa distância tende a zero, né, essa distância vai diminuindo, tendendo a zero, esse ângulo θ se aproxima de 90 graus. E isso nos dá entender um pouco a ideia de função. Observe que d é a distância, não pode ser zero, pois a pessoa não pode ocupar a mesma posição da árvore, né? Então, o valor θ nunca é 90, mas se aproxima-se de 90. Né? Então, eu nunca vou ocupar o mesmo lugar que a árvore está. Então, meu ângulo nunca vai estar aqui 90 graus. Mas quanto mais eu vou me aproximando, mais perto eu vou me chegando aqui, 89, 87, 88, aí 88,8, 89,1, 89,3, 89,4, até chegar próximo, tender a 90, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem da função. Eu não posso ocupar esse lugar aqui. Então, em função do tempo, quanto mais eu vou me aproximando, quanto menor for a minha distância, né? Quando d for igual a zero, né? Esse ângulo tende a 90 graus. Essa é a ideia do conceito de limites, né? Quando estamos falando de limite de uma função. Diz então que o ângulo de elevação tende ao limite de 90 graus quando d se aproxima de zero. Como que a gente utiliza essa notação intuitiva de limite, né? A gente usa uma representação matemática para isso. A gente chama isso aqui de limite, né? Desse ângulo θ, né? Quanto mais eu vou me aproximando, quando d tende para zero, quando d chega perto, quando eu estou falando tende, quando d chega perto de zero, o meu ângulo se aproxima de 90 graus. Tá? Então, esse é o conceito que nós temos, né? A noção intuitiva, né? De função, ou limite da função fd, em função da distância, de d tendendo a zero é igual
ao ângulo de 90 graus, né? Então a gente vai falar que o limite da função d, né, que é d de distância, mas limite de f de x, aí aqui a gente vai usar muito esse x tendendo a zero é igual a um valor específico aqui. E a gente vai ver que esse valor pode ser propriamente zero, esse valor pode ser um valor muito grande, que nós vamos chamar de infinito, muito pequeno, que a gente vai chamar de menos infinito, né? Então a gente vai ver alguns exemplos dessa noção intuitiva de limite. Veja esse segundo exemplo aqui para a gente entender um pouco mais da noção de limite. Considera um viajante que deve chegar de trem a Paris às 17h17. Observando a demarcação da estrada, o seu relógio ele coleta os seguintes dados: 17h01 ele está a 10 milhas, 17h10 ele está a 4 milhas, 17h13 ele está a 2 milhas, 17h15 ele está a 1 milha. Tá? E aí, tudo ocorre como previsto. O trem chega à estação às 17h17, né? Às 17 horas e 17 minutos. Então, olha, e a hora que ele começou a comentar, ele tinha 10 milhas. Então, quanto mais ele vai se aproximando da hora 17 e 17 minutos, entendeu? A sua distância, né? Vamos colocar aqui o seu D, vai aproximando-se né? Quanto mais da estação, né? Vai chegando próximo a 17 minutos. Então, observe que a estação é em função, a distância da estação é em função do tempo. Podemos descrever essa função de D, né, em f de t, né? Aí podemos usar essa representação. E aí eu entendo que o limite de f de t, quando t tende a 17, vai ser igual a zero. Então, a minha distância, quando eu vou me aproximando da 17, a distância vai ser igual a zero. Tá? Quando chegar a 17, né, a minha distância, o trem vai chegar na estação, e aí essa distância já vai estar zerada. Então, quanto mais eu vou me aproximando desse valor, desse horário, a minha distância se aproxima de zero. Outro exemplo aqui, que já é um exemplo mais matemático, mesmo simples, que eu vou trabalhar, considere a seguinte função. Tá? Bom, esse exemplo aqui é um exemplo muito importante, que é clássico também, né? Olha, considere que essa função não podemos ter no domínio dela um valor 1. Por quê? Se eu colocar 2 vezes 1, 2 aqui zero. Isso eu vou mostrar para vocês matematicamente aqui, que é uma determinação matemática, né? Então, se eu colocar isso aqui, 1 elevado ao cubo, menos 1 ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes 1, menos 2. Então, ali vai ficar 1 menos 1, tá? E aqui vai ficar 2 menos 2. Quando eu tenho esse valor aqui, isso aqui vai dar 0, tá? 0 sobre 0, né? Isso é determinação, né? Então, eu não posso usar elemento do meu domínio, né? 1. Então, qual vai ser o limite dessa função? Então, se eu falar qual vai ser o valor, né, da minha imagem, qual vai ser a minha imagem, quando o meu valor se aproxima de um positivo, tá? Tanto pela direita como pela esquerda. Como que eu vou resolver essa situação? Tá? Pela noção intuitiva de limite. Olha, vou pegar só pela noção intuitiva. Então, eu não posso colocar 1, mas eu posso colocar valores bem próximos. 0,9. Olha, vai dar 0,405. Vou melhorar isso aqui. 0,99. Vai dar 0,49. Se eu usar 0,99, vai dar 0,49. Se eu usar 0,0, vai dar 0,4999. Então, olha, observe bem. Quando eu estou aproximando de 1, esse valor está indo para quem aqui? 0,49. Vou colocar em outras palavras aqui, bem próximo aqui. Isso aqui está aproximando de meio, né? Vou colocar aqui 0,5 ou 1 sobre 2. Vamos colocar isso aqui, tá? Então, quanto mais eu estou aproximando, chegando pertinho de 1, se eu colocasse mais casas aqui, mais casas, tá? E eu peguei aqui, esse aqui são os valores à esquerda, tá? À esquerda, ou seja, são valores menores do que 1, e à direita são os valores maiores do que 1. Comecei com 1.1, 1.01, 1.001, 1.001, e 1.001. Estou substituindo. Então, fui aproximando do valor meio, tanto pela direita quanto pela esquerda.
Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu vou chegar a esse valor de 0,5 ou fração 1 sobre 2. Então, essa é a noção que eu tenho que ter intuitivamente do limite. Então, o limite dessa função, quando eu tendo a 1, ele vale 1 sobre 2. Tá? Observe que x tem que ser diferente de 1. Né? Então, olha, uma maneira tranquila de eu fazer isso aqui é colocar em evidência, né? Esse valor aqui eu corto. Observa aqui, se eu for trabalhar isso aqui, a gente vai trabalhar com produtos notáveis. Vamos para relembrar produtos notáveis. Tem uma aula falando sobre produtos notáveis que vai ajudar principalmente nesses cálculos aqui da gente eliminar. E aí eu corto esse valor, né? Esse valor aqui vai ser eliminado com esse, ok? E aí eu vou ter o valor que igual quando eu aproximo. Agora eu posso colocar quando eu aproximo do 1, né? Como posso agora aqui eu posso colocar o 1. Eu vou ter o valor meio, né? Agora eu posso colocar aqui o 1, que vai dar meio. Então, essa é uma ideia, essa noção de limite que a gente tem, nós temos que ter. Tá? Olha como que é o gráfico, né? Que fica, né, dentro desse tipo de função, né? Como que ele ficaria, né? Quando eu aproximava, quando eu aproximo de 1, esse valor vai ser igual a meio, né? Tanto pela direita, ó, a única coisa que eu não vou poder colocar, ó, é o 1. Eu vou chegar aqui e não vou colocar o número 1. Por isso que a bolinha aqui está aberta, tá? Porque o 1 não vai entrar nesse caso aqui quando eu tenho essa expressão aqui. Por isso que ele está com bolinha aberta. Então, quando eu aproximo de 1, né, esse valor aqui vai dar meio, tá? Que é aqui, ó, esse valor aqui vale meio, tá? 1 sobre 2, tá? Esse valor aqui. Então, essa é a ideia intuitiva que a gente tem de função. E a gente escreve ela, podemos escrever essa expressão assim, ó. Limite de x tendendo a 1, né? Limite, né, de x ao cubo menos x ao quadrado sobre 2x menos 2, com x tendendo a 1 é igual a 0,5. Tá? E aí a gente resolve, se a gente for mostrar aqui para você para resolver, a gente resolve esse limite aqui assim, para encontrar esse valor, de acordo com o que foi resolvido essa expressão aqui. Limite, eu simplifico isso aqui, onde o jeito foi simplificado, aí eu vou ter limite de x ao quadrado sobre 2 com x tendendo a 1, isso vai ser igual a 0,5. Tá? Exemplo, dentro de um gráfico, vou te identificar o limite de uma função dentro de um gráfico. Tá? Ó, vamos observar aqui. Tá? Nós temos dois gráficos aqui, né? Tudo tendendo ao limite L, né? Ó, tanto a esse valor A aqui, x tendendo a A, tá? Eu estou aqui pegando pela esquerda, depois eu posso pegar pela direita. X tendendo a A vou ter igual a um L, e x tendendo a A pela esquerda vai ser igual a um B. Olha aqui. Ó, x tendendo a essa função aqui pela esquerda, tá? Esse sinal de menos aqui é pela esquerda, ó, vai ser igual ao f. Então, essa função f de x, uma função qualquer f de x, quando x tendendo a A, né, esse Azinho pela esquerda, eu vou ser igual ao valor L. Tá? Quando x se aproxima de A com valores maiores do que A, né, esse valor aqui, quando eu pego pela esquerda, seja o valor seja maior do que A, são valores pela direita. Então, quando eu estou aproximando pela direita, esse limite aqui vai ser igual a B. Tá? Então, esse valor aqui, observe que nós chamamos isso aqui, esses são limites laterais. Se eu fosse conceituar essa função aqui e falar do geral, se o limite dessa função existisse, a gente ia ver que não existia, porque o limite de x tendendo a A, entendeu? Pela esquerda, ele é L, tá? É um valor L. Quando eu pego pela direita, ele é B. Então, L, né, é um valor diferente de B. Se esses valores são diferentes, nós dizemos que esse limite não existe. Se os limites laterais são diferentes, então nós dizemos que esse limite não existe. O limite à esquerda tem, vale L. O limite à direita tem, vale B. Mas como os dois limites tendendo à direita e à esquerda, né, tendendo à direita e à esquerda, são diferentes, nós dizemos que esses limites não existem. Se os limites laterais forem diferentes, nós dizemos que essa função não tem um limite. Observe que naquele exercício anterior, voltando aqui no exercício 3, esses dois limites, tanto pela direita, esse aqui foi pela esquerda e esse foi pela direita.
ter o mesmo valor, aproximar-se do mesmo valor. Tá? Então, nós dizemos que essa função aqui ela tem um limite, tanto pela direita, ó, tanto eu vindo aqui pela direita vai dar 1, vai dar meio, quando eu vindo pela esquerda também vai dar meio. Então, eu tendendo a 1 pela esquerda e pela direita, os valores foram iguais. Então, o limite dessa função existe. E ele é igual a 0,5. Já nesse caso aqui, nesse exemplo gráfico aqui, nós temos o limite tendendo pela direita e pela esquerda são diferentes. Nós dizemos matematicamente que esse limite dessa função não existe. Você pode concluir, então, que o limite de f de x com x tendendo a não existe. Somente se os limites laterais são iguais. Tá? Então, se os limites laterais forem iguais, nós dizemos que esse limite existe. Tá? Outro exemplo da função, né, nós dizemos que essa função aqui representa uma assinto. Né? Eu posso calcular o limite tanto pela direita quanto pela esquerda. E vou observar que esse limite tendendo a zero, né? Tendo que a restrição aqui é o zero, né? A gente vai verificar que esse limite dessa função aqui não vai existir, olha. Quando eu tendo a zero aqui, ó, quando eu vou chegando próximo do zero, esse limite aqui vai para o mais infinito, pela direita. Quando eu tendo a zero pela esquerda, quando eu vou aproximando de zero pela esquerda, esse limite aqui vai para menos infinito. Então, esse limite vai para o mais infinito, e esse limite aqui vai para o menos infinito. Então, são valores diferentes. Então, nós dizemos que o limite dessa função não existe. Ó, observe, né, que o domínio da função menos r, tá? Então, ó, quando se faz aproximar-se de zero para os valores menores que zero, a imagem desse valor é decrescente. Então, o limite dessa assinta 1 sobre x, né, o x tendendo a zero, vai para o menos infinito. Quando se aproxima de zero com valores maiores do que zero, né, dizendo que está aproximando de zero pela direita, né, esse valor, então ele vai crescer ilimitadamente, né? Então, nós dizemos que esse limite tendendo a zero pela esquerda vai para o mais infinito, tá? Pô, os dois limites são diferentes, como os limites laterais são diferentes, então os limites não existem, tá? Então, o limite de 1 sobre x, né, não existe. Isso aqui é clássico, pessoal. Isso aqui é clássico, e isso aqui tome nota, porque é clássico em toda conceituação. Toda vez que eu quero conceituar a noção intuitiva de limite, a gente usa esse exemplo aqui para mostrar para vocês quando o limite tende para o mais infinito e para o menos infinito. Tá? Então, 1 sobre x, né? Esse limite aqui, quando for 1 sobre x, ele vai ter limites laterais diferentes, então, portanto, ele vai ser diferente. Agora, só para como diz, adiantar um pouco com vocês aqui assim, se eu tivesse essa função aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero, observe que eu tenho aqui restrição do meu domínio, o x tem que ser diferente de zero. Mas será que esse limite agora vai existir? Professor, se 1 sobre x não existe, eu posso concluir então que 1 sobre x ao quadrado também não existe? Não. Se eu tender pela esquerda e pela direita de 1 sobre x ao quadrado, eu vou observar que esse limite aqui, tá? Ele vai todos os dois para o mais infinito, tá? Porque qualquer valor que eu colocar aqui, eleva para bem pequenininho, ele vai ficar positivo. Então, 1 dividido por um número muito pequenininho, ele vai para o mais infinito, tanto o da direita quanto da esquerda. Então, esse aqui é um exemplo que é um limite que existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes a gente olha, se o limite de 1 sobre x não existe, então 1 sobre x ao quadrado também não existe. 1 sobre x ao quadrado existe. E a gente já viu a regrinha, quando esse expoente aqui for par, esse tipo de limite aqui nesse tipo de situação vai existir. Quando o expoente for ímpar, esse limite não vai existir. Os limites laterais vão ser diferentes, portanto eles não vão existir. Tá? Observe o exemplo a seguir. Tá? Vamos pegar esses dois limites aqui. O limite de tendendo pela esquerda, limite tendendo a pela direita. Então, nós temos que esse limite aqui, ó, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? Eles vai ter o mesmo valor. Tá? Então, ó, vai dar L e vai dar L. Então, os limites laterais, quando os limites laterais forem iguais, então, um exemplo, né? Esse limite aqui vai existir. Né? E aqui a gente vai até conceituar, esse limite aqui vai existir, e essa função aqui, por exemplo, é uma função contínua. Tá? Esse limite aqui, tanto pela esquerda quanto para a direita, também vai existir, só que, por exemplo, a gente vai até conceituar, que é um ponto que eu vou trabalhar logo na frente, essa é um exemplo de uma função que não é contínua. Tá?
Agora, esse aqui é um outro exemplo que nós já vimos que os limites laterais são diferentes, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eles são, outros são diferentes os valores, né? Aí a gente podemos concluir que esse limite não vai existir, né? Como f de A é igual a B e B é diferente de L, então nós não podemos dizer que esse limite aqui vai existir, tá? Os limites independem do valor da sua função no ponto A, tá? Quando o valor, nós temos o valor do ponto, o f for igual a L, aí nós vamos conceituar isso lá na frente, que esse limite, essa função aqui vai ser uma função contínua, tá? Em geral, diz-se se uma função é definida em um intervalo aberto contendo os números reais A, exceto o possível A, se a medida de x aproxima de A pela direita e pela esquerda, o valor de f de x se aproxima de L. Então, escrevemos esse limite desse jeito. O limite de f de x, né, com x tendendo a L, é igual ao L, né, que é o meu limite que eu estou encontrando. Aí, limites no infinito, né, como é o caso desse exemplo aqui, um limite quando eu tenho, que eu vou botar tanto mais infinito quanto menos infinito. Quando se diminuir a imagem ilimitadamente, a imagem vai diminuindo, então nós dizemos que esse limite, quando x tende a zero, esse limite vai para o menos infinito, quando eu estou pegando o menos infinito. Se eu pegar um número x tendendo a menos infinito e 1 sobre x, esse limite aqui vai tender a zero. E se eu fizer a mesma coisa tendendo pela esquerda, tá? Pela direita, esse limite também vai tender a zero. Se o meu x está tendendo ao infinito, tá? Se o meu x está tendendo ao infinito, ou mais infinito ou menos infinito. Então, esse limite vai ser igual a zero. Observe que quando essa mesma função, quando tende a zero, pela esquerda, esse limite aqui vai para o menos infinito. Quando isso aqui tende a zero. Né? Pela direita, quando tende a zero pela direita, essa mesma função aqui, esse limite aqui vai tender para o mais infinito. Agora, quando o meu x está tendendo ao menos infinito, vai para zero. Quando o meu x está tendendo ao menos infinito, vai para zero. Então, esses dois limites laterais, eles são iguais, então nós dizemos que o limite dessa função existe. Tá? Aí a gente podemos dizer que o limite dessa função existe. Nesse caso, tendendo para mais infinito. No exemplo 6, considero esses grafos das funções aqui. Aí nós temos aqui vários exemplos aqui que eu posso mostrar para vocês, para ver se esses limites existem ou não. Tá? Olha, quando eu estou pegando aqui uma função como essa daqui, tá? De x tendendo a 6 pela esquerda, tendendo a menos 6 pela esquerda, ó, quando eu tendo menos 6 pela esquerda, eu estou indo, ó, eu estou aproximando pela esquerda, eu estou indo para o mais infinito. Quando eu estou tendendo pela direita, tá? Quando eu estou vindo com esse valor aqui, tendendo para cá, pela direita, ó, menos 6, tendendo pela direita, ele vai para o menos infinito. Quando eu aproximo para cá, né, do valor menos 6 pela direita, ele vai descer para o menos infinito. Então, esses valores são diferentes, né? Observe que o limite lateral pela esquerda é mais infinito, pela direita é menos infinito, então, concluindo que esse limite aqui dessa função aqui não existe. Tá? Ó, e esse aqui, por exemplo, o limite tendendo ao menos infinito. Tá? Quando a gente pega o limite tendendo ao menos infinito de f de x, ele vai dar o valor 2. E também se eu pegar pela esquerda, nesse limite pela direita, ele também vai tender a 2. Aí nós vamos dizer que esse limite tendendo ao mais infinito menos infinito, ele vai existir. Né? Então, aí nós temos outros exemplos, né, para mostrar para vocês, igual aqui, ó, dessa aqui, limite de x tendendo a 3, né, o 3 negativo, o menos 3 está aqui, tanto pela esquerda quanto para a direita vai ser, pela esquerda vai ser 0, né, e pela direita vai ser aqui, ó, o valor 5, tá, vem aqui tem o número 5, tá, então, ó, esses dois limites aqui, tendendo a menos 3 pela direita e pela esquerda são diferentes, então o limite dessa função não existe. Tá? Outro exemplo, nós temos aqui o limite de f de x tendendo a 1 negativo. Ó. Eu tenho 1 negativo, tanto pela direita, 1 está bem aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. O negativo está aqui. Então, quando eu tendo pela esquerda, tá? Quando eu tendo pela esquerda, esse valor é igual a 1. Quando eu tendo pela direita, tá? Esse valor é igual a 1.
Então, nós dizemos que o limite dessa função e o limite laterais são iguais, então esse limite dessa função tendendo a 1, ele existe. E aqui, esse aqui é o exemplo a partezinha aqui era o exemplo dessa parte aqui, ó, e esse limite aqui, tendendo aqui também, vai ser igual a 2, né, do que eu estava falando lá, vai ser o mesmo, a gente vai ter o mesmo valor 2. Tá? Quando eu tendo para cá, né, ele vai chegar ao número 2. Tá? Vai ter a mesma imagem 2. Então esse limite existe. Tá? Esses são alguns exemplos, né, de funções que eu queria falar com vocês, de limites, né, noção intuitiva de limite, que eu queria falar com vocês. Né? Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito intuitivo de limite de uma função. E na próxima aula a gente vai dar sequência, né, trabalhando aprofundando mais o conceito sobre limite, trabalhando mais exercícios, né, e trazendo novos conceitos de limite para vocês. Até a próxima aula. Um abraço e com Deus.